E alguém sentou? Aí? Só olhar. Luiz, consulta aqui, só que não tá no centro, não. Não tá no centro? Não tá no centro. Por que não me apareceu no nosso? Tá errado. É assim. Também não ficou usando. Vamos? Peraí, peraí. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Desejar uma boa noite para você que nos assiste na sua casa. Desejo que essa noite seja uma noite de adoração, uma noite de transformação. Que o poder que há no nome de Jesus invada o seu lar, a sua vida, o seu coração. Te encha de esperança. Essa é a nossa oração nessa noite. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Salmo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?
quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para me comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites o teu servo com a ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o caminho e guia-me pelas veredas direitas, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Queria fazer menção do verso 14 junto com você, e você aí da sua casa repetisse esse verso junto comigo, tomasse essa palavra no teu coração, já de início desse culto, que nós sentimos a presença de Deus, e que você inicie esse momento de adoração com essa palavra cravada no seu coração. Então vamos lá, todos juntos, o verso 14, 1, 2, 3 e... Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus Santo, nós te damos graça nessa hora, Deus. Primeiro pelo dom da vida, pela oportunidade, Deus, de estarmos celebrando esse dia na Tua presença. Depois, Deus, porque o Senhor está entre nós. Porque estamos debaixo de uma promessa que nos garante que quando nós nos reuníssemos em Teu nome, o Senhor estaria aqui, estaria conosco. Mas essa promessa não ficou apenas nas palavras, não ficou apenas grafada, Deus, nas Tuas sagradas Escrituras, porque nós estamos aqui, Deus, nessa transmissão, gravando esse culto, mas te sentindo o Teu toque, sentindo a Tua presença. Nós acreditamos, Deus, que a nossa adoração chegará ao Teu trono. Nós acreditamos ainda que a Tua palavra chegará a nós. Deus, nós somos gratos a servir um Deus vivo. Obrigado, Deus. Se assenta sobre os tronos de louvor dessa igreja, desse povo, porque nós chamamos e nós queremos te adorar. E fazemos isso para a honra e glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. E vamos adorar ao Senhor. Louvores possam
imaginava como era ter uma vida com o Espírito Santo. E eu não sabia, não tinha essa experiência. E eu desejava muito isso. Só que eu só fui entender que o Espírito Santo só se faz presente quando temos intimidade com Deus. E a partir do momento que eu quis ter intimidade com Deus, que eu quis ter interesse em conhecer, em me aproximar de Deus, eu pude entender o que era o Espírito Santo agindo na minha vida. E eu fico me perguntando como eu vivi tanto tempo sem Ele. É claro que a gente passa por muitas situações difíceis, tem dias bons, dias ruins, mas o Espírito Santo, ele clareia a sua vida de uma forma sobrenatural. Ele te ilumina, ele te orienta. Aquilo que você pensa em fazer de errado, ele vai e te dá um certo corretivo, sabe? E você volta atrás e tenta fazer o seu melhor. Então, que essa canção possa tocar fundo ao seu coração, possa inundar a sua mente com toda a paz que você precisa nesse momento, em que possamos cantar todos juntos. Esse
falar muito de cura. E glória a Deus por isso, né? A gente vê uma quantidade de pessoas tendo cura. E o que a gente pode trazer para a nossa vida espiritual em relação a isso? Que a gente precisa também de cura espiritual. Às vezes a gente acha que a gente está bem fisicamente, ou às vezes as pessoas te veem bem fisicamente, mas não sabem a luta que você passa. Não sabe do que você deseja ser curado. De repente é algo pessoal, né? Algo familiar. Então, que nessa noite você possa confiar que Deus pode curar você do que você quiser. É só você confiar. Que essa confiança fique firme no seu coração. Que você exercite essa confiança. Sabemos que é difícil, mas quantas vezes, né, no meio de uma provação severa, a gente se lapida, né? A gente se transforma. A gente entende por que viemos, né, para esse mundo e como devemos servir a Deus. Então, essa transformação, essa cura, ela pode vir sim de uma provação. Pessoas podem ser curadas, né? Não necessariamente nas provações, mas existem aquelas que Deus não desperdiça isso para te ajudar a se curar de algo. Então, que você coloque isso no seu coração e tenha fé que Deus pode te curar do que você tanto almeja aí junto com você. Me
Glória a Deus. Obrigado ao Ministério de Louvor. Epístola aos Hebreus, capítulo 6. Aos Hebreus, capítulo 6. Pode ficar aí, Luiz, hoje. Prega comigo hoje. Hoje, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem de esperança. Porque a vida tem sido difícil, irmãos. Não sei qual é o nível de envolvimento que você tem passado por toda essa questão que nós estamos vivendo, mas independente do nível de envolvimento, independente do quanto essa doença e tudo que ela tem ocasionado tem estado próximo ou mais afastado da sua vida, o fato é que nos últimos dias nós estamos passando por momentos difíceis. Porque aqueles que estão enfrentando hoje a dor do luto, a dor da doença, e há também aqueles que ainda não estão, mas estão vivendo debaixo de uma preocupação, debaixo de um fardo de preocupação. Então nessa noite, na verdade nessa madrugada, o Senhor falou comigo e colocou e plantou no meu coração uma mensagem de esperança para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 13 ao 20. Epístola aos Hebreus, capítulo 6, vamos ler dos versículos 13 ao 20, e diz assim a palavra do Senhor. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, lhe interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Deus, ela é linda. Jesus, só nessa leitura o nosso coração queima, mas nós estamos com expectativa que o Senhor vai falar conosco. Então, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua misericórdia, pelo socorro do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale com o nosso coração, que a nossa vida hoje, Deus, seja abastecida do combustível da fé, que a nossa casa seja inundada pela esperança, pela presença do Espírito Santo, e Deus, e tudo aquilo que não provém de Ti hoje caia por terra em nome de Jesus. Seja uma noite de conversão, de transformação e de renovação no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Como eu vinha dizendo, esses dias têm sido bem difíceis. Eu diria que se a nossa vida fosse um barco, se nós utilizássemos a ideia de que a nossa vida é um barco, nós estamos enfrentando uma grande tempestade. Se a nossa vida fosse uma embarcação e nós estivéssemos navegando, certamente esse seria um momento de uma grande tempestade. O mundo parou, existe uma preocupação com a saúde, existe uma preocupação
com as pessoas que estão doentes, assim como existe uma preocupação com a questão econômica, com a repercussão de que isso tudo vai causar. Mas o fato é que o momento que nós estamos vivendo tem causado uma instabilidade nas pessoas. E instabilidades na vida do ser humano são situações, circunstâncias que às vezes são até normais. A nossa vida não é fácil. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, existem aflições, existem inconstâncias, existem instabilidades em diversas áreas da vida. Existem pessoas que hoje estão sofrendo com uma instabilidade na família, com uma preocupação a nível familiar, com uma crise conjugal, com uma crise na relação entre pais e filhos. Outras estão no campo emocional, vivendo uma instabilidade. Algumas outras estão espiritualmente como naufragando em meio a tempestades. Mas independente da circunstância que nós estejamos vivendo, existe uma promessa sobre a mim e sobre a sua vida. E essa promessa é irrevogável. A promessa que Deus nos separou como seu povo, nos amou e tem preparado lugar para nos levar e morar com Ele. É bem verdade que para herdarmos essa promessa e aproveitarmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, nós precisamos de perseverança. Nós precisamos caminhar essa caminhada e não desanimar no meio dela. Agora, diante de tanto problema, de tanta dificuldade, de tanta dificuldade, diante de uma vida tão difícil, a pergunta que se faz é como ser constante, como permanecer na caminhada, como não desanimar, como não desacreditar da fé, como não deixar de ser aquilo que um dia eu fui. Eu penso que a partir do versículo 13, a Bíblia vem trazendo o exemplo de Abraão. E se nós olharmos para a vida de Abraão, a vida de Abraão também teve circunstâncias desfavoráveis, circunstâncias que levaram Abraão a questionar, até mesmo se aquilo que havia sido prometido era verdade, mas em vez de questionar, em vez de retroceder, Abraão escolhe obedecer, Abraão escolhe crer. Abraão escolhe se sujeitar à vontade de Deus. E o versículo 15 que nós lemos diz que assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Aqui nós já temos o princípio de uma grande lição. Nós precisamos esperar com paciência para enfim alcançar essa promessa. Essa carta que nós estamos lendo, essa epístola, foi escrita aos Hebreus. E nós precisamos analisar um pouco do contexto dessa história para entendermos aonde o autor quer chegar. Quando ele diz que nós temos uma âncora da alma, que a esperança, que nós temos um refúgio, que o Senhor Jesus nos levou além do véu. Mas para entendermos isso, nós precisamos primeiro olhar para o contexto histórico da carta dos Hebreus. Os Hebreus, assim como o próprio nome diz, eram judeus que agora convertidos ao cristianismo, estavam sofrendo perseguições, duras perseguições. E diante desse quadro de sofrimento, de dor, de desânimo, pensavam em desistir do cristianismo, pensavam em desistir das promessas que havia sido feita pelo Senhor Jesus e retornar ao velho judaísmo. Porque eles diziam: olha, Jesus apresenta uma novidade de vida, nos apresenta uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma vida baseada na fé. Quando diz: olha, o justo viverá da fé, vós sois salvos pela graça mediante a fé, e não por obras para que ninguém se glorie. Mas aceitando essa mensagem, agora nós estamos vivendo pior, porque agora nós estamos sendo perseguidos, o nosso povo está sofrendo. Então o pregador, o autor da epístola, escreve a eles, dando uma palavra de ânimo, dizendo para eles: Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que a lei, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que o tabernáculo, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Fica firme com Jesus na esperança da salvação.
um quadro de um povo em crise, um quadro de um povo em sofrimento, um quadro de um povo em desânimo na sua fé. Mas existe um outro contexto que precisa ser observado. Além do contexto histórico, nós precisamos olhar para o contexto literário e ver de onde esse texto vem. Capítulo 6 é um capítulo de incentivo a esse povo, mas no meio dele, mais precisamente dos versículos 4 a 6, nós temos talvez um dos textos mais difíceis da Bíblia Sagrada. Uma duríssima exortação, em que o autor diz: porque é impossível o que uma vez já foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornarem participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Essa palavra talvez seja um dos versículos mais difíceis da Bíblia Sagrada. E é impressionante como nós vemos as pessoas fazendo malabarismos para tentar explicar aquilo que a Bíblia está dizendo. Esse é um dos textos que, quando nós olhamos, nós torcemos o nariz e pensamos: não, isso aqui não pode estar dizendo o que está dizendo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que aquele que experimentou dos dons espirituais, aquele que provou do dom celestial, aquele que participou do Espírito Santo, aquele que provou da boa palavra de Deus, dos poderes do século futuro, e recaíram, para esse é impossível ser renovado para arrependimento. É isso que a Bíblia está dizendo. Então nós estamos aqui hoje com uma palavra de esperança, mas sobretudo uma palavra de encorajamento. Porque se essa exortação foi feita para o povo que estava desanimado, dizendo para eles: olha, não olhem para trás, não voltem à velha religião, não abandonem a doutrina de Cristo, porque aquele que cai, que retrocede, que se apostata, para esse é impossível voltar ao arrependimento. Se existe essa palavra de exortação duríssima, a Bíblia também está dizendo que nós não precisamos estar nessa classe de pessoas, que nós podemos ser pessoas constantes e firmes na fé, que nós podemos passar pelas tempestades da vida, que nós podemos passar pelo coronavírus, nós podemos passar pelas crises humanitárias, nós podemos passar pelas guerras, como muitos dos nossos irmãos passaram, podemos passar pelas perseguições, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, até que Ele venha nos buscar, e que nós tenhamos encontrado com Ele nas nuvens. Nós não precisamos desanimar. E aí ele passa então a nos dar um motivo. Primeiro ele apresenta o exemplo de Abraão, dizendo que foi prometido a Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, você conhece melhor do que eu, Deus se mostra a Abraão e diz para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda te mostrarei, e lá eu te engrandecerei, te farei uma grande nação. E Abraão então segue a promessa. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, porque Abraão não tinha referência de fé. Hoje nós olhamos para o exemplo de Pedro, hoje nós olhamos para o exemplo de Paulo, hoje nós olhamos para o exemplo de Josué, olhamos para o exemplo de Moisés, olhamos para o exemplo de José, olhamos para o exemplo de Jacó, olhamos para o exemplo de Isaac, olhamos para o exemplo de Abraão, e Abraão só tinha como olhar para a palavra de Deus. Se hoje nós temos muitos exemplos de fé, Abraão só tinha a palavra, e ele creu, e ele seguiu, e ele permaneceu. Então, a partir do versículo 13, o autor começa a falar: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. E aqui eu começo a tratar daquilo que eu quero falar essa noite.
Assim como Deus tinha promessa sobre a vida de Abraão, assim como Deus prometeu a Abraão que levaria Abraão a ser uma grande nação, que multiplicaria o nome de Abraão, muito embora a sua esposa fosse estéril, existe uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. A promessa que existe sobre a minha e sobre a sua vida também é uma promessa que está guardada diante da palavra de Deus. A promessa de salvação que existe sobre mim e sobre você, que independe das circunstâncias que nós estejamos vivendo, está também fiada na palavra de Deus. E Deus não usou apenas a sua promessa para garantir que nós seremos salvos. Deus jurou pelo seu próprio nome que Ele salvaria a mim e a você. Versículo 18. O versículo 18, existe uma garantia para o crente. Se você nessa noite está passando por alguma circunstância de desânimo, se diante de tudo que está acontecendo, você tem retraído na fé, você tem retrocedido na sua caminhada cristã, o reverendo Leonardo tem falado muito aqui sobre apostasia, sobre muitas pessoas que, porque estão há 30, 40, 60 dias sem vir à igreja, já abandonaram a fé, já olharam para trás, já abandonaram aquilo que demoraram tanto tempo para conquistar. Mas se você está começando a entrar nesse processo, eu quero te dizer que você não precisa continuar nesse processo, porque é uma garantia da promessa de Deus sobre a tua vida. O versículo 18 diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 16 e 17, depois de Abraão ter provado a sua fé, por ter subido ao monte para sacrificar o seu filho, muito embora Deus tenha provido o cordeiro e Abraão não precisasse matar o seu filho, depois desse fato, Deus diz a Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então o que a Bíblia está dizendo no versículo 18, que por duas coisas imutáveis, as duas coisas imutáveis são a promessa e o juramento que Deus faz sobre o seu próprio nome. Porque Deus não precisaria jurar a Abraão, Deus não pode mentir, mas para tornar mais evidente, Deus, além de prometer a Abraão, vendo o ato de fé de Abraão de sacrificar o seu filho, Deus ainda jura pelo seu próprio nome. E a Bíblia está dizendo que esses dois instrumentos, tanto a promessa quanto a palavra de Deus sobre o seu nome, é aquilo que nos garante hoje que nós tenhamos uma firme consolação, que a promessa existe. Que a promessa existe, o fato da promessa existir sobre a minha e sobre a sua vida, está garantida não somente pela palavra de Deus, mas porque Deus jurou pelo seu próprio nome. E deixa eu te contar uma coisa: se tem uma coisa que Deus não abre mão, é do seu próprio nome. Se tem uma coisa que Deus não negocia, é a sua santidade. Se tem uma coisa que Deus não negocia, é a sua justiça, a sua honra. Então, se Deus disse que sobre a tua vida há uma promessa de novo céu e nova terra, Deus honra a promessa, porque além da palavra dada sobre a tua vida, Deus jura pelo seu próprio nome que você tem motivo para esperar na consolação que virá no fim dos tempos. Agora, que promessa é essa? Se para Abraão tinha promessa, se Abraão tinha ser uma grande nação, o que Deus promete para mim e para você? O que tem sobre mim e sobre você que deveria nos fazer caminhar nessa vida alegres e sorridentes, ainda que estivamos passando pela pior tempestade? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 16, 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Atos 2, 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Salmo 62, versículo 1 diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. 1 João 5,13, escrevi estas coisas a vocês para crerem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 8 ainda vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem agora, nem o porvir, nem principados e nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está guardado em Cristo Jesus. Deus tem uma promessa de salvação sobre a tua vida. E a promessa que Deus tem de salvação sobre a tua vida independe das circunstâncias que você esteja vivendo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que aquele que espera em Deus apenas nessa vida é o maior dos miseráveis. 1 Coríntios 2,9 diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O livro de Apocalipse vai falar de um lugar onde não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem clamor. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Então existe uma promessa sobre a tua vida. E aí o grande perigo é nós olharmos para a circunstância atual e perdermos o foco da promessa. É olharmos para o que nós estamos vivendo hoje, a vida difícil que nós estamos vivendo hoje, olharmos para aquilo que nós estamos passando hoje e esquecermos que existe uma promessa para a nossa vida no futuro. E olharmos para agora e dizemos: será que vale a pena? Será que vale a pena passar por tudo isso no nome de Jesus? Será que vale a pena não me desviar? Será que vale a pena manter a minha fé? Será que vale a pena buscar a presença do Senhor? O mundo está enclausurado dentro de casa, as pessoas estão buscando entretenimento dentro de casa, mas será que vale a pena buscar a presença do Senhor dentro de casa? Será que vale a pena investir tempo no Senhor? O grande perigo, e aquilo que Abraão vai nos ensinar, é que o que foi prometido a ele foi para o futuro. Foi uma promessa feita para o futuro. Agora deixa eu te falar uma coisa. Falar em futuro é muito relativo. Porque você nasceu, você foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma promessa de salvação para a sua vida. E a promessa de salvação para a sua vida é de vida eterna. Então, a eternidade já começou para mim e para você em nome de Jesus. Claramente, a Bíblia está fazendo um contraponto daqueles que retrocederam, e por isso para esses é impossível serem renovados para arrependimento, e aqueles que vão permanecer acreditando que Deus tem promessa, e Ele prometeu, além de prometer, Ele jurou pelo seu próprio nome, de que aquele que te prometeu é fiel para cumprir no final. Agora o segundo ponto, ainda no versículo 18, é que diz assim: tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E aqui nós começamos a caminhar na mensagem, quando agora o autor vai começando a revelar qual é o segredo, qual é a chave para manter essa firmeza na caminhada e não retroceder. Ele está dizendo: nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança. Quando a gente fala de refúgio, a gente lembra da embarcação. Os irmãos estão acostumados a fazer algum tipo de movimentação em barco.
sabem que, se comparando a essa época, em que existiam navegações, em que o transporte era feito muito de forma aquática, existe um certo nível de tempestade que o barco não pode ficar exposto. Existe um momento no meio de uma grande tempestade que a melhor coisa a ser feita é buscar um lugar de refúgio. O barco precisa reconhecer, aliás, como é que é o nome, gente? Motorista não. O capitão. O capitão precisa reconhecer que ele não tem como ficar exposto a essa tempestade, que se ele continuar o barco vai afundar, portanto ele precisa buscar um lugar de refúgio. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, quando houve a divisão das tribos de Israel, e que Deus separou uma porção de terra para cada tribo, Deus teve o cuidado de mandar que 6 cidades fossem colocadas como cidades de refúgio. 3 do lado do Rio Jordão, outras 3 do outro lado do Rio Jordão, e eram 6 cidades denominadas cidade de refúgio. Essa cidade servia basicamente por uma coisa: para que, se alguém assassinasse o outro sem querer, sem a intenção, ele pudesse se esconder do vingador do sangue, ele pudesse se esconder na cidade de refúgio, para que não fosse morto pela família daquele que morreu sem querer. O nome dessa cidade é cidade de refúgio. Agora, olhando para a promessa de Deus, para mim e para a sua vida, eu tenho que te dizer, meu irmão, que nós estamos vivendo uma crise, uma luta, um tempo de dor, mas existe um lugar de refúgio para a sua vida, que guarda a sua vida do vingador do sangue desse tempo, e o nome desse lugar de refúgio é Jesus Cristo de Nazaré. É em Jesus Cristo, é na cruz de Cristo que nós encontramos esse lugar seguro, esse lugar de refúgio, em que, por mais que o nosso corpo sofra, por mais que a nossa vida seja ameaçada, por mais que nós tenhamos que enfrentar a dificuldade desse tempo, nada pode retirar do nosso coração a certeza de que existe uma promessa sobre a nossa vida, e uma promessa de eternidade. É nesse lugar de refúgio que nós precisamos estar. Pomos o nosso refúgio em reter a esperança. O problema é que a pergunta que nós fazemos é: aonde nós temos colocado a embarcação da nossa vida em meio às tempestades? Tem pessoas que têm buscado refúgio nos remédios. Algumas têm buscado refúgio nas drogas. Outras na diversão. Tem gente que já viu todas as séries do Netflix 3, 4 vezes. Já sabe até as falas, já decorou. Aí vê uma vez dublado, aí depois vê legendado, para variar um pouco. Tem gente que está buscando nesse momento se refugiar na alegria, tentar buscar alegria em alguma coisa nesse tempo. Agora, o difícil está sendo buscar alegria, irmãos. Eu tenho feito uma tentativa de não ler jornal, de ficar totalmente alienado das notícias, porque tem me feito mal. Abrir o jornal e só ver desgraça. O Brasil só fala em 2 coisas: ou coronavírus ou política. E os dois campos estão tendo problemas seríssimos. Então, quando você se refugia para esse campo da negatividade, para esse campo do problema, para esse campo da dor, a sua cabeça começa a se tomar desse sistema, e é inevitável que o desânimo bata a sua porta. Mas a Bíblia está te garantindo que existe um lugar de refúgio para a sua vida, chamado Jesus Cristo de Nazaré. A pergunta é: aonde nós temos colocado o barco da nossa vida no momento de tempestade? O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele
faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há refúgio em Deus na sua vida. Quando eu olho para a vida de Davi, um homem de guerra, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas com as suas mãos marcadas de sangue. E quando nós olhamos para o panorama do Salmo 23, claramente uma referência de que Davi encontrou um lugar de descanso em meio à perseguição, em meio ao deserto. E eu acho maravilhoso o verso 6, quando diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi encontrava um lugar de refúgio em Deus, e não somente encontrava um lugar de refúgio, mas trazia um lugar de refúgio com ele, porque ele dizia: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi andando, e bondade e misericórdia iam seguindo ele todos os dias da sua vida, porque Davi encontrou lugar de refúgio na presença de Deus. Essa crise que nós estamos vivendo tem levado as pessoas a buscarem cada vez mais as redes sociais. Eu tenho observado um fenômeno curioso, porque algumas pessoas não faziam uso dessa ferramenta, outras faziam, e aquelas que faziam se aprofundaram mais, e as que não faziam passaram a usar. E aí, de uma hora para outra, virou uma busca desenfreada para ter seguidor. O que mais uma pessoa que está na rede social quer é ter seguidor. E aí nós vemos pessoas com 100 mil seguidores. E, com todo respeito, eu olho para algumas dessas pessoas e penso assim: gente, que nível de influência que essas pessoas estão fazendo, estão conseguindo proporcionar. Porque o conteúdo é zero. É o dia todo se filmando, tirando a foto do prato da comida, e conseguem influenciar as pessoas seguem ela. E o sonho de grande parte das pessoas que estão na rede social hoje é terem seguidores. Eu digo para você nessa noite que se você quer estar no lugar de refúgio, você precisa buscar 2 seguidores, bondade e misericórdia, que te seguirão todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 18 ainda. O autor vai avançando. Primeiro ele fala sobre a garantia da promessa. Depois ele fala que existe um lugar de refúgio. E depois ele diz que esse refúgio está em reter a esperança proposta. A palavra reter no original grego, kratel, significa tomar a força, agarrar. Então, se você quer hoje se encontrar nesse lugar de refúgio e reter a sua esperança, você não pode ter mais uma atitude passiva diante das coisas de Deus. O autor está dizendo: aqueles que pomos o nosso refúgio em reter, em agarrar, em segurar, em brigar, em lutar para ter a esperança que um dia foi proposta. É por isso que Lamentações capítulo 3, do versículo 21 em diante, Jeremias olha para a condição dele, e ele vem em uma oração, ele vem em uma exposição dizendo: os meus dentes foram quebrados, eu sinto o gosto do fel, os meus rins foram traçados por lança. E aí de repente Jeremias tem um insight, e ele percebe, olha para a sua vida e diz assim: não, mas eu preciso reter a minha esperança. A minha vida está difícil, os dias estão difíceis, o desemprego está batendo na porta, familiares meus estão doentes, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo dos meus pais morrerem, mas eu preciso reter a minha esperança. Aí Jeremias olha para a sua vida e diz: quero trazer a memória que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor,
e isso em silêncio. Talvez seja hoje a noite de você reter essa esperança. De você acordar todos os dias, olhar para a sua vida e dizer: está difícil, está doendo, mas eu tenho garantia da minha salvação. Deus me prometeu, Ele prometeu pelo seu próprio nome, existe um lugar de refúgio para eu estar, e então eu vou me agarrar a essa promessa, e vou reter essa esperança sobre a minha vida. Isaías 40:31 diz, que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você tem uma promessa sobre a tua vida, então não importa o quadro da circunstância que você esteja vivendo, essa promessa é imutável sobre você, e a promessa é de vida eterna, de salvação, de paz plena, de eternidade, de se sentar no trono com Cristo, de ver rua de ouro, parede de cristal, novo céu, nova terra. Aleluia! Nós precisamos nos apegar a essa esperança, irmãos. Versículo 19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. E agora eu entro no centro dessa mensagem, porque o tema dessa mensagem é a âncora da alma. A Bíblia está falando sobre alguém que acreditou em uma promessa que foi feita por Deus, e que Deus garantiu pelo seu próprio nome. Alguém que se encontrou no lugar de refúgio, que se agarrou à esperança da salvação, e esse processo proporciona um instrumento que a Bíblia chama de âncora da alma. E aí, para a gente entender o que o texto está dizendo, a gente precisa saber o que é uma âncora. Uma âncora é um instrumento de ferro, de metal, via de regra, em que ele prende o barco em uma localidade. Quando a tempestade vem, o marinheiro joga a âncora, e essa âncora é fincada no chão, lá no fundo do mar, e o barco fica estável. Ele não oscila, ele não se perde, ele não fica à deriva, porque agora ele tem uma âncora. E aí a gente olhando para essa palavra, olhando o que nós estamos vivendo hoje, eu não consigo ver outra necessidade para mim e para você, do que hoje nós temos uma âncora na nossa alma. E aí eu volto ao que o pastor Leonardo tem dito. As pessoas estão se desviando, as pessoas estão ficando à deriva, as pessoas estão vivendo como se não houvesse uma palavra, como se não houvesse uma promessa, estão se perdendo, se desviando, estão desacreditando na promessa de Deus, porque deixaram de reter a esperança, e essa âncora foi içada. É como se quando a pandemia chegou, o marinheiro foi lá e recolheu a âncora. E aí, irmãos, o vento está forte, a chuva está quebrando, a ventania, furacão, e o barco está sem âncora. E aí é inevitável que esse barco se perca. O autor está falando de um processo que você entra quando você acredita na promessa, mas que exige um esforço da sua parte para se agarrar a essa esperança. E esse processo de se agarrar a essa esperança vai te proporcionar um instrumento que ele chama de âncora da alma. O que eu quero te dizer é que você pode estar vivendo dias difíceis, a tempestade pode estar grande, o vento pode estar forte, pode ter batido na sua porta, na sua casa, na sua família, mas se o barco da sua vida estiver ancorado na esperança de Cristo Jesus, o Rei da Glória, você não vai se perder, a sua família não vai se perder, os seus filhos não vão ficar à deriva, a sua vida não vai naufragar, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir a boa obra que começou, ele vai terminar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tempestade está assolando, está batendo a porta. E muitos de nós estão perdidos, irmão, sendo levado pelas notícias, sendo levado pelas palavras da vida, sendo levado pelos prognósticos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu respeito a ciência e eu estou orando todos os dias para um cientista levantar de manhã e ter um insight em criar o remédio desse vírus.
Porque eu acredito que Deus pode cessar esse vírus agora, basta uma palavra. Mas eu também acredito que Deus pode usar um cientista para fazer isso. Mas eu não estou preso à palavra da ciência. Eu não estou preso à previsão de pico de pandemia. Eu estou preso à palavra de Deus. E eu acredito que se o Senhor liberar uma palavra hoje, não somente esse vírus bate em retirada, mas toda a potestade, todo o principado, toda a força do céu, da terra e debaixo da terra tem que se dobrar e tem que reconhecer que não existe nome como o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Então, se existe essa promessa, se existe essa garantia, se existe essa âncora para mim e para você, por que não colocar ela agora na terra? Por que não descer essa âncora agora e fincar o barco da nossa vida na promessa de salvação de Cristo Jesus? Percebe que a análise do contexto de um texto bíblico é fundamental, porque no versículo 4 ou 6, a Bíblia vem falando sobre alguém que se desviou, e depois ela vem falando como não se desviar. E agora a proposta está diante de você, a escolha está diante de você. Você vai acreditar naquilo que as pessoas estão falando, você vai acreditar naquilo que a sua mente está falando, você vai acreditar naquilo que o seu coração está falando, você vai acreditar que Deus te prometeu, te fez uma promessa, garantiu pelo seu nome, te deu um refúgio e agora te dá uma âncora para ser fincada e colocada sobre o barco da tua vida. As pessoas estão procurando solução aonde não existe. Enquanto o Salmo 121 já dizia: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará, de dia e nem de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída, desde agora para sempre. Essa aqui é a promessa sobre a tua vida. Agora, a âncora é algo invisível. Deve estar falando assim: o pastor está doido. A âncora não é invisível. Ela não é invisível, mas quando ela está na função para que ela foi feita para ter, ela está invisível. Porque a âncora só encontra utilidade debaixo da água, irmão, cravada na terra. A âncora levantada em cima do barco não presta para nada, só para fazer peso. E aí as pessoas estão vivendo uma vida de religião, entrando e saindo das igrejas, abrindo as lives e deixando o telefone ligado só para mostrar para as outras pessoas que ela está participando, quando na verdade ela está vendo outras coisas, acreditando que ela tem uma âncora. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a sua âncora está em cima do barco, e a âncora em cima do barco não te segura com nada. Então existe uma grande diferença em ter uma âncora e usar uma âncora. E a âncora, quando é usada, ela não se vê. Sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. E se a fé é acreditar que aquilo que não existe já existe, a esperança é continuar crendo até o dia que ela vai existir. A fé é você dizer assim: ó, esse copo não está aqui, mas ele já existe. A esperança é o processo, é o que vai me fazer caminhar e resistir até o dia que esse copo aparecer aqui. Por isso que a âncora é invisível. A âncora é esse processo de esperança que talvez você não veja, que talvez você não veja estar acontecendo, você não veja a porta se abrindo, mas Deus continua lá, no mesmo lugar, trabalhando da mesma forma, prometendo da mesma forma, sendo fiel da mesma forma, e Ele certamente vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mas no versículo 19, nós ainda temos duas qualidades dessa âncora. Essa âncora da alma, que é a esperança na salvação, ela é segura e firme. É uma âncora que ninguém pode tirar. Talvez o inferno esteja falando para a tua vida nessa noite, que você está desanimado, que você está frio, que talvez nesse período de afastamento você tenha cometido muitas coisas que entristeceram o Espírito Santo. E aí, quando a gente está mal, o
diabo vem no nosso ouvido e termina de pisar. Quando nós estamos agachados, ele vem e termina de jogar a gente no chão, dizendo que nós somos a pior pessoa do mundo. E o Senhor Jesus nos diz que Ele não apagará o pavio que fumega e não esmagará a cana quebrada, que há esperança para o ferido, ainda que ao cheiro das águas, ele brotará, se renovará e voltará a ser frutífero. Então, eu quero te dizer que se nessa noite você tomar posse dessa palavra, descer essa âncora sobre o barco da tua vida, essa âncora é firme e segura para garantir aquilo que um dia Deus te prometeu, que um dia, no dia que você levantou a sua mão, que Deus escreveu o seu nome no livro da vida, que Deus transformou a tua história, que Deus transformou a tua família. Ele é fiel para garantir e afastar de você tudo aquilo que esteja nessa noite dizendo para você que você não pode. Então coloque hoje essa âncora na sua vida. Coloque hoje essa esperança na sua vida. E a última fase dessa segurança, a última fase nós vamos encontrar no versículo 19 mesmo. Está descarregando? Está quanto por cento? Não sei, a Aline que falou. Acho que não está não, cara. Pode acabar com a... Estou acabando já. Estão avisando aqui que o celular está descarregando. A última fase, eu estou terminando, irmãos. Vê, Lolo, para mim. Quem sabe faz ao vivo. 7%. Eu estou acabando já. A última fase, irmãos, desse movimento está no versículo 19, que fala da localização da âncora. Eu lembro que uma vez eu fui sair de barco e quando nós chegamos em alto mar, o marinheiro, ele foi descer a âncora, mas ele disse assim, não, aqui eu tenho que saber onde eu tenho que descer a âncora, porque a âncora não pode descer em qualquer lugar também não. E ele mergulhou e colocou a âncora lá onde ele queria, porque ele disse, aqui onde eu vou colocar vai ficar firme. Então tem um lugar certo para colocar a âncora. O último passo desse processo vai dizer no versículo 19, a âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Essa âncora de esperança, que garante a nossa salvação, que nos dá estabilidade em meio à crise, foi colocada diante da presença de Deus. Porque no antigo tabernáculo existia o pátio ou o ato principal, existia o lugar santo e existia o santo dos santos. E no santo dos santos só existia um que podia entrar, que era o sumo sacerdote. Entrava uma vez por ano, fazia expiação do pecado, levava o perdão, portanto, ao povo. E é nesse lugar que a Bíblia está dizendo que essa âncora está posicionada, porque diz que essa âncora de esperança foi levada até além do véu. E foi levada por quem? Versículo 20, onde Jesus, o nosso precursor fala de batedor, fala de um guarda avançado de um exército. O precursor era aquele que levava o batalhão à frente. Jesus, aquele que leva o batalhão à frente, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero terminar essa mensagem pedindo que você abra sua Bíblia no capítulo 9 de Hebreus ainda. Primeiro você confia, depois você encontra o refúgio, depois você agarra essa esperança, depois você coloca essa âncora de fé, essa âncora de esperança na sua vida. Não deixe o seu barco se movimentar, não deixe o seu barco sair à deriva, porque agora você tem uma âncora de fé. E depois você entende que isso foi feito por Jesus Cristo de Nazaré, te colocando agora diante da presença de Deus. O capítulo 9, versículo 24 e 28, vai dizer assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com o sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, e desde
fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Se você hoje entender essa palavra, tomar posse disso e fincar essa âncora de esperança no seu coração, o nosso precursor, Jesus Cristo de Nazaré, pega essa âncora e leva até o Santo dos Santos na presença de Deus. E agora, quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer que o véu se rasga da separação, e agora Jesus te proporciona estar face a face com o seu Deus. Então aquele que te prometeu e que garantiu pelo seu próprio nome, agora está diante de você dia após dia, garantindo aquilo que foi prometido, até o dia do cumprimento da promessa de salvação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero encerrar esse culto dizendo para você que nós não temos motivo para ter medo. Tenha certeza da sua salvação, porque a sua salvação não foi garantida pela palavra de um homem. A sua salvação foi liberada pela palavra de Deus e foi garantida por um juramento sobre o seu próprio nome. Tenha certeza que o vento pode bater, as dificuldades podem chegar, mas se você estiver com a sua vida fincada no campo da esperança, nada e nem ninguém pode te separar do amor de Deus que está guardado em Cristo Jesus. E por fim, tenha certeza que esse mesmo Cristo Jesus adentrou o Santo dos Santos e fincou lá a âncora da esperança do seu coração. Por isso você pode crer no amanhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque, por mais que a crise esteja existindo, por mais que a dor esteja batendo a porta, por mais que os dias estejam sendo difíceis e cada dia mais difíceis, nós sabemos, Deus, que há uma promessa sobre a nossa vida. Há um selo, Deus, uma marca do Espírito Santo, e que estamos selados para aquele dia, para a salvação. Continuamos crendo, Deus, que o Senhor virá com alarido e voz de arcanjo, e nos chamará, Deus, e nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens ao som da última trombeta. Nós acreditamos, Deus, que há esperança no amanhã. Então nessa noite nós declaramos e fincamos a âncora da fé, a âncora da esperança, no lugar onde ninguém pode tirar, que é diante da presença de Deus no Santo dos Santos. Senhor, em nome de Jesus, se alguém ouviu essa mensagem e alguém nessa hora quer tomar um passo de decisão, quer voltar, Deus, para o lugar de onde nunca deveria ter saído, quer firmar, Deus, a embarcação da sua vida no campo da confiança, Deus, da esperança, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe, que o Senhor encha com o teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus encha a sua vida de esperança, encha o seu coração de esperança nessa hora, em nome de Jesus. Há motivo para acreditar no amanhã, há motivo para continuar crendo no amanhã, porque nós estaremos com Ele na eternidade, em nome de Jesus. Ficar conosco? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu divino amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos que estão nos visitando, você que dedicou tempo a esse momento. Obrigado por nos deixar entrar no seu lar. Que Deus abençoe toda a igreja, abençoe a todos os irmãos
E nós fazemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.